vamos iniciar nosso vídeo, não nos esquecendo de que esse estudo foi aconselhado na questão de número 628 de O Livro dos Espíritos. Não vamos perder tempo. Vamos direto às palavras de Sócrates, pois as informações que nos interessam são aí que se encontram. Vamos observar mais um detalhe extremamente importante aqui, que é o conselho dado por Sócrates a Eveno. Veja, transmite-lhe também a minha saudação e, além disso, o conselho. Se de fato ele é sábio, de seguir minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que me vou hoje mesmo, uma vez que os atenienses me ordenaram. Está claro para Sócrates que um sábio não teme a morte, compreende? Então Cebes diz a Sócrates: que belo convite, Sócrates, para Eveno. Já por várias vezes tive ocasião de encontrar esse homem, e a julgar pela minha experiência, ele sem dúvida seguirá de boa vontade o teu conselho. Ora, tornou Sócrates, será que Eveno não é um filósofo? Símias diz: segundo penso, é. Então não há de desejar coisa melhor, ele ou quem quer que dê à filosofia a atenção que ela merece. Todavia, é de esperar que Eveno não fará violência contra si mesmo, pois, segundo dizem, isso não é permitido. Assim falando, desencolheu as pernas e desde então foi sentado dessa forma que ele continuou a conversar. A essa altura, Cebes lhe faz a seguinte pergunta: como pode dizer, Sócrates, que não é permitido fazer violência contra si mesmo, e por outro lado que o filósofo não deseja nada melhor do que seguir aquele que morre? Então, Cebes, não fostes instruídos a respeito desse gênero de questão, tu e Símias, que tiveste tanto tempo em companhia de Filolau? Observe, então, que Símias e Cebes foram discípulos de Filolau, portanto, tinham já a obrigação de compreender isso. Continuemos o diálogo. Não, nada claro, Sócrates. Eu também. O que digo é por ouvir dizer, e seguramente nada me impede que se transmita o que dessa forma me foi dado aprender. E com efeito, talvez convenha particularmente aos que devem trasladar-se para o além a tarefa de empreender uma investigação sobre a viagem e de relatar num mito o que julgamos ser um tal lugar. E por que não? O que poderíamos fazer, senão isso, durante o tempo que nos espera até o pôr do sol? Diz-nos, pois, Sócrates, por que motivo se pode ser negado que seja coisa permitida o suicídio? E mesmo com efeito, é o que nos perguntávamos há pouco, já ouvi Filolau no tempo em que se encontrava entre nós, e também há outro, que tal coisa não se pode fazer, mas ninguém foi capaz de me ensinar qualquer coisa de exato a esse respeito. Seguindo adiante, vamos ver como se desenvolve esse diálogo de Sócrates e seus discípulos. Veja, vamos, disse Sócrates, vamos examinar isso. É possível que eu te possa ensinar alguma coisa. É provável também que isso te pareça maravilhoso e que te espantes ao saber que, para todos os homens, há uma absoluta necessidade de viver. Necessidade invariável, mesmo para aqueles aos quais a morte seria preferível à vida. Acharás espantoso ainda que não seja permitido àqueles para os quais a morte seria um bem preferível à vida o direito de procurarem por si esse bem, e que
para o obterem, necessitem recebê-lo de outrem. Sócrates disse docemente: Deus o sabe, disse no modo de falar do seu país. Poder-se-ia, com efeito, volver Sócrates, encontrar nisso, pelo menos considerando sob essa forma, qualquer coisa de irracional. Todavia não é assim. E, muito provavelmente, aí não falta razão. A esse respeito, há mesmo uma fórmula que usam os adeptos dos mistérios. É uma espécie de prisão, o lugar onde nós, homens, vivemos, e é dever não libertar-se a si mesmo, nem evadir-se. Fórmula essa, sem dúvida, que me parece tão grandiosa quão transparente. Platão se refere aos mistérios órficos que mencionara em Menon. Observe que Sócrates se refere a uma fórmula das escolas esotéricas. Vamos seguir adiante. Observe que Sócrates se refere a uma fórmula utilizada nos mistérios, que eram as escolas esotéricas que existiam por toda a Grécia. Vamos seguir adiante. Todavia, não é assim. E muito provavelmente aí não faltarão razão a esse respeito. Todavia, há mesmo uma fórmula que usam os adeptos dos mistérios. É uma espécie de prisão, o lugar onde nós, os homens, nos encontramos, vivemos. E é dever não libertar-se a si mesmo, nem evadir-se. Fórmula essa, sem dúvida, que me parece tão grandiosa quanto transparente. Agora veremos se as palavras de Sócrates fazem algum sentido para o livro dos Espíritos. Veja, separação da alma e do corpo. Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E o Espírito responde: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo o seu exílio. Como podemos ver, as palavras de Sócrates são sustentadas também na doutrina espírita. Vamos direto às palavras de Sócrates, pois as informações que nos interessam são aí que se encontram. Daremos um pequeno salto no texto e vamos direto ao próximo ponto de nosso interesse: a morte como libertação do pensamento. Sócrates diz: a vós, entretanto, que sois meus juízes, devo agora prestar-vos conta, expor as razões pelas quais considero que o homem que realmente consagrou sua vida à filosofia é senhor de legítima convicção, no momento da morte, possui esperança de ir encontrar para si, no além, excelentes bens quando estiver morto. Mas como pode ser isso assim? Isso será, Símias e Sebes, o que me esforçarei por vos explicar. Receio, porém, que quando uma pessoa se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e estar morto. Se isso é verdadeiro, bem estranho seria que, assim pensando durante toda a vida, que não tendo presente ao espírito senão aquela preocupação, quando a morte venha a irritar-se com a presença daquilo que até então tivera presente no pensamento e de que fizera sua ocupação. Depois veremos que o próprio Kardec expõe
ideias semelhantes a esta de Sócrates. Por Zeus, Sócrates, eu não tinha nenhuma vontade de rir, mas tu me fizeste rir. É que penso, se o vulgo te ouvisse falar desse modo, se convenceria de que há muitas boas razões para atacar os que se ocupam da filosofia. E a ele faria um coro sem reserva os nossos amigos. Na verdade, diria ele, os que se dedicam à filosofia são homens que estão se preparando para morrer. E se há uma coisa que seguramente pensarão, é que é justamente esse fim que eles merecem. Daremos novamente um pequeno salto no texto. Seguindo adiante, Sócrates diz: isso será, Símias e Sebes, o que me esforçarei por vos explicar. Receio, porém, que quando uma pessoa que se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, os demais ignoram que a sua única ocupação consiste em preparar para morrer e estar morto. Voltemos a Sócrates, que diz em resposta de Símias: e o vulgo teria razão, Símias, de dizer isso, embora, é claro, não soubesse que estava a dizer uma verdade, pois os que ignoram ele e os que lhe fazem coro é de que modo estão se preparando para morrer aqueles que verdadeiramente são filósofos. De que modo eles merecem morrer e que espécie de morte eles merecem. Entre nós, com efeito, é que devemos tratar dessa questão. E quanto ao vulgo e aos outros, não lhes demos atenção. Segundo o nosso pensar, é a morte alguma coisa? Claro, replicou Símias, nada mais do que a separação da alma e do corpo, não é? Estar morto consiste nisso, apartado da alma e separada dela, o corpo isolado em si mesmo. A alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, isolada em si mesmo. A morte é apenas isso. Sim, consiste justamente nisso. Examina agora, meu caro, se te é possível compartilhar deste modo de ver, pois nisso reside com efeito uma condição de progresso dos nossos conhecimentos sobre o presente objeto de estudo. Daremos um pequeno salto no texto e vamos direto ao ponto do nosso próximo interesse. Agora, diz-me, quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não o corpo um entrave se na investigação lhe pedimos auxílio? Quero dizer com isso mais ou menos o seguinte: acaso a verdade é transmitida aos homens por intermédio da vista ou do ouvido, ou quem sabe, se pelo menos em relação a estas coisas não se passem como os poetas não se cansam de nos repetir incessantemente e que não vemos nem ouvimos com clareza? E se dentre as sensações corporais estas não possuem exatidão e são incertas, segue-se que não podemos esperar coisa melhor das outras, que, segundo penso, são inferiores àquelas. Não é também este seu modo de ver? Veja que Sócrates se refere às influências dos nossos condicionamentos, que é um assunto que nós só vamos compreender quando estudarmos o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Voltemos ao texto. É exatamente esse. Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Dizes uma verdade. Continuando, não é, por conseguinte, no ato de raciocinar e não de outro modo que a alma apreende, em parte, a realidade de um ser? Sim, sem dúvida alguma, ela raciocina melhor, precisamente quando nenhum impeço lhe advém de nenhuma parte, nem do ouvido, nem da vista,
nem de um sofrimento, nem, sobretudo, de um prazer, mas sim quando se isola o mais que pode em si mesmo, abandonando o corpo à sua sorte, quando rompendo tanto quanto lhe é possível qualquer união, qualquer contato com ele, anseia pelo real. É bem isso. Pois bem, caro amigo ou amiga, Sócrates está se referindo ao que hoje chamamos de projeção astral. E seguindo adiante, não é ademais nessa ocasião que a alma do filósofo, alçando-se ao mais alto ponto, desdenha o corpo e dele foge, enquanto, por outro lado, procura isolar-se em si mesmo? Evidentemente, daremos novamente mais um salto no texto, porém continuaremos no próximo vídeo. E eu quero chamar a sua atenção novamente para que raciocine e compreenda os motivos que levaram os espíritos a nos aconselharem estes estudos. Até o próximo vídeo, quando continuaremos a ver este diálogo de Sócrates e seus discípulos. Até lá!